Gente, a novela que virou uma coisa absolutamente mexicana. Essa é a verdade. Virou a volta da usurpadora no SBT. É essa coisa do Quinteiros no Santos. Todo mundo dizia que estava certo, o próprio presidente dizia que estava certo, eis que a gente se vê diante de uma bomba na manhã dessa terça-feira, dia 17 de dezembro, em meio aí a semana da decisão final, né, o jogo do desafio dos campeões que o Vélez ganhou vaga, garantiu vaga ao ganhar o Campeonato Argentino, enfrenta o Estudiantes que o venceu na Copa da Liga Argentina no primeiro semestre. E assim se encerra a temporada na Argentina no próximo sábado, confronto esse que pode ser ou não o último compromisso de Gustavo Quinteiros à frente do time argentino. Fato é que a matéria de hoje desanimou todos os santistas que esperavam a contratação do treinador e agora ela parece não tão clara, não tão certa assim. Vamos lembrar que as apurações que vêm de fora do César Luiz Merlo dizia desde o início que a prioridade do treinador era que ele continuasse no Vélez a partir de gostar de um projeto esportivo e depois, o presidente do Vélez já tinha dito que acreditava que o Quinteiros ia ficar e depois do título reiterou essa confiança no que o treinador vai ficar na Argentina. Ao mesmo tempo, Marcelo Teixeira dava entrevista, falava pelos cotovelos que estava absolutamente certo, já dizia que o técnico queria isso, deixava de querer aquilo, pediu esse, disse que esse não conta, que esse conta, e a gente ficou esperando. Tá, e então quando que vai ser anunciado? Ele dizia, quando tiver que anunciar. As especulações já estava tudo certo, de que o Quinteiros estava jogando um verde ali com o Vélez, mas estava certo para o Santos, terminados os compromissos, assim o Santos o anunciaria. Mas eis que tudo mudou e eu vou falar sobre isso. Antes, é importantíssimo dizer para você brincar lá na KTO, utilizando aqui o nosso link na descrição ou esse QR Code. É bem legal, as odds são bem interessantes. Ontem rolou jogos de NBA, hoje vão rolar outros jogos. Dá para você apostar em vários esportes. Aliás, ontem fiz uns bons palpites na NBA, ganhei uma graninha, mas antes de ontem eu perdi. Então é importante você ter isso na sua cabeça. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Talvez na maioria você perca. O importante é você se divertir e brincar. Isso aqui não é para você criar renda extra. É para tornar o jogo ainda mais interessante. Claro, se você for muito bom, porque é uma probabilidade esportiva, isso aqui não é jogo de roleta, isso aqui é probabilidade esportiva, você tem chance de ganhar 2 aí. Mas não é para isso. É para você se divertir. É para maior de 18 anos e é para você brincar com responsabilidade. Tá bom? Recado dado. Vamos lá a essa bomba. E aqui eu preciso compartilhar a tela com vocês. Uma matéria que saiu às 9h34 lá no UOL, assinada por Lucas Mussetti, falando da situação do técnico do Santos, do possível ou agora talvez não provável técnico do Santos, Gustavo Quinteiros. Pressionado, o diretor do Santos vai à Argentina para fechar técnico. Pressionado, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Galo, viajou à Argentina para tentar convencer o técnico Gustavo Quinteiros. Como assim convencer? Gustavo, vamos tentar entender, né? Eu peguei a primeira reação que eu tive ao ler esse parágrafo, convencer do quê? O Marcelo Teixeira foi no programa, na TV dele, disse para ficar tranquilo, dando risada. Tava tudo certo. Convencer do quê estava certo? Alexandre Galo está na Argentina para tentar fechar com Gustavo Quinteiros, treinador do Vélez Sarsfield. Galo pediu ajuda ao empresário Júlio Sérgio para concluir a operação. Será que é aquele ex-goleiro? É ele mesmo. O ex-goleiro do Santos e agora agente viajou com o dirigente do Peixe. Bom, se o Júlio Sérgio tiver a mesma competência que ele teve defendendo o gol do Santos, a gente tá ferrado, né? Se ele for tão bom quanto dirigente, como ele foi como goleiro no Santos Futebol Clube, a gente tá ferrado, né? Nunca vou me esquecer daquela quarta de final contra o Once Caldas. Meu Deus do céu. Tomamos gol na Vila e lá, por culpa desse goleiro, o Fábio Costa se machucou e ficamos vendidos. Era uma Libertadores que o Santos poderia ter vencido. Luxemburgo tinha acabado de chegar e não venceu por conta desse senhor aqui, o Júlio Sérgio. Enfim, né? Espero que ele seja um diretor melhor. O diretor resolveu ir para a Argentina por não ter tido respostas convincentes no WhatsApp ou ligação. Não estava certo? A ideia é pressionar o técnico e seu staff pessoalmente. Os caras querem pressionar. Ou seja, não é nem uma conversa. E aí, o que vai dar? Os caras querem pressionar o Gustavo Quinteiros.
pelo andamento da matéria aqui, pra mim já escafedeu. O cara não responde mais o WhatsApp, desapareceu e os caras foram pra Argentina encontrá-lo. E você acreditar na competência de Alexandre Galo, eu não vou dizer sobre o Júlio Sérgio, a categoria dele como goleiro nada interfere na categoria dele como dirigente, como agente, melhor. Não sei. Mas você confiar em dois caras que assim, o Júlio Sérgio não é um cara, um agente conhecido. Qual que é o poder de convencimento do Júlio Sérgio? E acreditar no Galo, que não consegue convencer ninguém a jogar no Santos, me parece que escafedeu a negociação. O Santos tem um acordo encaminhado com Gustavo Quinteiros há algumas semanas, mas não consegue concluir a negociação, diz a matéria. Alexandre Galo abriu a conversa, avançou e disse ao presidente que estava tudo certo, o que parece ser mentira. Aliás, o Galo é um mentiroso contumaz. Eu falei sobre isso aqui, ele deu uma entrevista infringindo o estatuto do clube, porque o estatuto do clube proíbe um dirigente falar mentiras no microfone de entrevista coletiva. E ele pegou, depois na penúltima ou última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e mentiu sobre os valores dos contratos vazados por mim, que não condiziam com a realidade. Eu tenho absoluta certeza dos valores, porque vi os contratos e na sequência o desafiei revelando os valores do contrato dele, Alexandre Galo, e revelando que ele ganha mais do que o seu chefe, Paulo Brax. O nome do vídeo é Desafio ao Galo, tá aqui no nosso canal, assista. Ele nunca respondeu e teria dito nos bastidores que me processaria. Até hoje o processo nunca chegou. O Galo me parece um grande mentiroso. Um grande mentiroso. Só que assim, o torcedor do Santos foi vítima das mentiras do Galo nessa vez que ele disse sobre os contratos do jogador. Parece que agora ele avançou as suas mentiras ao presidente do Santos, ao qual ele garantiu que Gustavo Quinteiros estava certo, a ponto do presidente na sua própria TV tranquilizar os torcedores de que estava tudo tranquilo. Claro, sem citar o Quinteiros, a gente sabe, mas todo mundo sabia que era do Quinteiros que ele estava falando. Os dias passam, porém a situação preocupa. A expectativa era ter Quinteiros logo após o título argentino no último domingo, só que com a taça haverá o troféu dos campeões a ser disputado diante dos Estudiantes no sábado. Cantei a bola aqui no meu último vídeo, gravado ainda na noite de domingo. O técnico deu entrevistas admitindo a possibilidade de renovar com o Vélez e deixou o Santos agoniado. O Peixe espera que Quinteiros honre o acerto verbal. Há quem diga no clube da Vila Belmiro que o treinador até opinou sobre possíveis reforços. Há quem diga não. Quer dizer, o Marcelo Teixeira, vamos corrigir aqui. O Marcelo Teixeira não disse que o Quinteiros opinou. Ele disse que o novo técnico opinou. Ele falou isso abertamente, né? Mas ele não disse que era o Quinteiros. A gente sabe que é, mas ele não disse. Pressionado, Galo pode deixar o Santos se não conseguir contratar Gustavo Quinteiros. Preciso comentar sobre isso. O Peixe completará um mês sem treinador nessa quarta-feira e prejudica o planejamento para 2025 diante desse atraso. O diretor sofre pressão de conselheiros e agora também de parte da alta cúpula. O presidente Marcelo Teixeira bancou muito Galo por conta de sua amizade. Olha só o nível de profissionalismo do Santos. E agora vê o impasse atrapalhar os planos do Santos. Não, é mesmo? É mesmo que você colocou a amizade à frente do profissional e agora está arrependido? Se Quinteiros for de fato treinador, Galo ganhará mais tempo. O técnico foi bem avaliado pelos analistas do clube e gera boa expectativa no Santos. Fato é que, assim, estou numa sinuca de bico, confesso. Estou numa tremenda sinuca de bico, porque vocês sabem, gravei um vídeo dizendo do porquê, pra mim, dos nomes especulados, Gustavo Quinteiros é o melhor nome que o Santos sondou. Falei sobre isso. Pra mim, até mais que o Luiz Castro. Até mais. Pelo jeito que ele joga, e pelo jeito que o Luiz Castro jogou no Botafogo, e pelo jeito que eu imagino que a torcida do Santos quer ver um time taticamente em campo, disponibilizado em campo pra atacar, para se defender. Me parece que tem mais características para o torcedor do Santos gostar do trabalho do Quinteiros do que do próprio Luiz Castro. Dito isso, entre a iminência saída de Alexandre Galo, entre assim, ter o Galo e o Quinteiros, e não ter o Quinteiros e ver o Galo no olho da rua, sendo mandado embora, eu tenho uma grande dúvida, e talvez eu prefira que não venha o Quinteiros e esse dirigente seja mandado embora. A gente viu aqui
nomes como Renato Kaiser, Tassiano sendo especulados. E aqui, no grupo do Instagram do Lucas Mussetti, foi compartilhado o trecho aqui que ele dá algumas informações com opiniões. E aí vamos ler. Aqui uma opinião com informação. Acho legal o Santos insistir pelo treinador que considera ideal. Concordo. Gustavo Quinteiros é vencedor e foi bem avaliado pelos analistas do clube. Dito isso dito por quem apura, tá? É mais uma condução ruim do Peixe no mercado. A gestão tenta passar essa ideia de técnico e reforços fechados e que está sigiloso, mas a realidade é diferente, ou seja, ele está dizendo, com outras palavras, que a gestão do Santos mente para o torcedor. Tanto o Marcelo Teixeira como o Alexandre Galo. Alexandre Galo é muito criticado pelo mercado da bola. Olha que informação forte. O Alexandre Galo é muito criticado pelo mercado. A gente tem um cara que toca as negociações e que o mercado não gosta. E que está sendo bancado pela amizadezinha com a família Teixeira. Isso aqui é inacreditável. Inacreditável. Há, de fato, várias negociações resumidas entre Marcelo Teixeira, Galo e Brax e um esforço grande para não vazar. Mas não se pode negar a realidade. 17 de dezembro, o Santos não tem um treinador e nenhum reforço anunciado. Aliás, o zagueiro Luizão poderia ter sido anunciado já, mas o Santos não quer oficializar uma aposta antes de fechar com nomes maiores para tentar acalmar o torcedor. Isso aqui é uma bobagem. Tá certo que o rapaz anuncia o rapaz. É porque é reforço de peso, não importa. Mostra que o time está se mexendo, inclusive pro torcedor. Isso aqui é uma estratégia burra. Burra, estúpida. Anuncia o rapaz logo. E daí que o cara é um baita jogador, um jogador de buscar no aeroporto ou um jogador tímido que vem na Série B, não importa. Não importa. Anuncia o rapaz, isso aqui não tem nada a ver, uma estratégia idiota. Vejo o clube atirando para tudo quanto é lado. Gabigol, Dudu, Rony, Tiquinho e Luciano, por exemplo. Parece que quem fechar primeiro vem, sem muito critério. Não é assim que se forma elenco. E ele não para por aqui. Vou pegar um outro trecho aqui do que o Mussetti falou lá no grupo, que no Twitter eu não achei, mas eu faço parte do grupo do Mussetti aqui. E, bom, posso ver pelo meu próprio celular. Ele diz o seguinte, vou ler aqui com o celular na mão. Outro bastidor. 2 pontos. Ouvi que Tassiano não deve vir para o Santos, mas que Alexandre Galo, e aí ele coloca entre aspas, insiste muito pela contratação. Alexandre Galo está insistindo muito pela contratação de um bagre. O Tassiano é um bagre. O Tassiano jogou no Santos B. O Dorival gostava do Tassiano, ele não jogou no profissional. No Grêmio ninguém sente saudade do Tassiano. No Bahia ninguém sente saudade do Tassiano. O Tassiano não deixou saudade em lugar nenhum. O Tassiano é um falso bom, como disse o Bop ontem nos 4 Grandes. É um jogador que às vezes faz um gol aqui, às vezes faz um cruzamento ali e acaba jogando, mas é ruim, é fraco. E o Galo insiste muito por esse bagre. Não é a primeira vez que o meio atacante é procurado pelo diretor, olha só. Renato Kaiser, outro nome informado pelo Wagner Frederico, é agenciado pelo mesmo empresário de Tassiano. Olha que coisa estranha, o mesmo empresário e o Galo insistindo muito para trazer. Eu instauraria alguma investigação. Porra, lógico. O cara insistindo muito por Tassiano e Renato Kaiser. Eu acho até o Renato Kaiser um jogador até interessante para compor elenco. Tiraria espaço do Luca Meirelles. Então, para mim, nem cogitaria. Nem cogitaria, mas do mesmo empresário e o Galo, que não consegue ninguém, insistindo muito nesses caras, eu não consigo confiar. Desculpa, não estou colocando aqui a idoneidade de ninguém em xeque, porque, bom, uma coisa é o Galo ser incompetente, outra coisa é ele ser alguém desonesto. Isso tem uma distância muito grande. Não há nenhum relato, ainda que o mercado, aparentemente, segundo o Lucas Mussetti, não goste do Galo, que ele seja uma pessoa desonesta. Eu não quero baixar o nível também. Mas é um tipo de profissional que eu não confiaria para dar a chave do meu carro. Não confio. Porque ele mentiu numa coletiva abertamente pro torcedor do Santos, então não tem credibilidade nenhuma. Então se eu sou o presidente, esse cara nem trabalhava lá. Mas eu
iria a fundo para tentar entender por que ele está insistindo tanto em 2 jogadores do mesmo empresário. Acho estranho, só isso. E achar estranho não é imputar crime a ninguém. É só achar estranho. Acho muito esquisito. O empresário do Santos, empresário de Santos, olha só, diz aqui que o empresário é de Santos, mais estranho ainda. Também ouvi que Kaiser não deve vir, apesar da conversa de Galo, ou seja, o cara não tá com moral nenhuma. Negocia com os caras, insiste muito, mas não consegue convencer o presidente ou a cúpula ali, quem manda, em trazer os caras. Pra que esse cara trabalha então? Se nem autonomia ele tem. Aí o Musetti encerra com a pergunta: qual o sentido de procurar Kaiser, Tiquinho e Gabigol numa mesma janela de transferências? É o que ele mesmo respondeu lá no começo, dizendo: estão atirando para tudo quanto é lado e o primeiro que assinar vem. É isso. Esse é o planejamento do Santos para 2025. O Santos é pior do que a várzea. O Santos é um clube varziano. Isso, assim, chega a ser ofensivo para a várzea. O Santos corre o risco de perder o técnico. Eu espero que eles consigam, e agora está mais na mão do Quinteiros do que na mão do Santos em honrar com um acordo. Acordo esse que pode ser mudado. Ele deve mais satisfação a quem? Ao Santos que o procurou ou ao presidente do clube que paga o seu salário atualmente? Se os caras apresentarem um projeto esportivo que ele tanto quer e ele quiser ficar, dane-se o Santos. Ele fica onde ele vai jogar Libertadores pelo Vélez. E ainda pode esperar uma proposta de um outro mercado que pode ter se aberto agora, a partir de ganhar o Campeonato Argentino, a partir de eventualmente poder ganhar o torneio dos campeões, o troféu dos campeões, troféu dos campeões, acho que é isso. O jogo que acontece no sábado entre Vélez e Estudiantes. Então, assim, é a incapacidade dos caras terem assinado um documento, um aceite. Isso até o José Carlos Pérez fez com o Sampaoli, que estava desempregado. Assinou um aceite antes de assinar o contrato, botou o preto no branco, fez assinar papel. O Galo é um incompetente, está prestes a perder o técnico e aí o Santos não sabe para onde vai. O Ulisses Costa ontem falou em Cuca, o portal Gol falou sobre Pesolano. O que eu posso dizer é o seguinte: se for Cuca ou Pesolano, mas eu não tiver mais que olhar pra cara do Galo, se eu não tiver que mais ter o desprazer de ver o Galo atrás de na frente de um backdrop, com as marcas e com o escudo do Santos, eu não sei, eu fico muito feliz. Eu vou ficar triste de perder o Quinteiros, porque eu acho que o Quinteiros pode se encaixar no Santos de uma maneira muito importante. Mas entre ter o Quinteiros e entre não ter o Quinteiros e não ter o Galo, eu fico com a segunda opção. O Galo precisa ser derrubado urgentemente. Isso aqui é uma missão de urgência. Se o Galo continuar no Santos, o Santos vai cair para a segunda divisão. O Santos não tem a menor chance de fazer nada importante com Alexandre Galo comandando o seu futebol. Não tem a mínima condição. A mínima condição. E está lá por conta de amizade. Isso não sou eu que disse. Foi o UOL, através do Lucas Musetti, repórter, de que o Marcelo Teixeira só manteve o Alexandre Galo por ser amigo da família. Isso é um absurdo. Estão fazendo do Santos o quê? A universidade dele, ele dirige direito. Ali os profissionais são da mais alta competência. E no Santos, que ele é o presidente, ele é muito mais famoso por ser presidente do Santos porque é dono de construtora e universidade. Dono de TV. No Santos, qualquer um serve. Até porque o salário não sai do bolso do Marcelo Teixeira, né? Vem das receitas do próprio clube. Receitas essas que estão completamente comprometidas. O Santos, falei aqui, fez uma previsão orçamentária que simplesmente fere o estatuto social do Santos, com um déficit muito acima do que o estatuto do Santos permite, e tudo vai passar porque o conselho está na mão do presidente. Ele é um dono sem ser dono, ele comprou o Santos sem gastar R$1. Ah, torcida jovem. Tem gente que tem medo de se dirigir à torcida jovem. Eu não tenho. Eu já fiquei várias vezes na torcida jovem. Se precisar eu fico lá, adoro ficar com eles. Sempre fui muito bem tratado, já fui na quadra, nunca tive problema com ninguém. Mas dizem, eu não sei se isso é verdade, que a torcida jovem é contra a SAF. Aí a pergunta que eu faço para a presidência, para a dirigência da maior torcida organizada do Santos.
Beleza, vocês não são a favor de SAF porque vocês acham que o Santos tem que ser do seu torcedor. Eu entendo a premissa. Mas hoje o Santos já é uma SAF com o dono não tendo gastado R$1. Porque o Marcelo Teixeira se comporta como dono. E aí, tá bom pra vocês? Ou não era melhor ter um dono enfiando dinheiro pelas ventas, a gente ter um time competitivo e voltar a ser feliz? É a pergunta que eu faço. Para quem, e aí a torcida organizada, ou qualquer que seja aquele que se colocar contra uma possibilidade de o Santos voltar a ser importante em termos de competitivos no mercado nacional e internacional. A pergunta que eu faço é essa, com extrema educação e respeito à torcida, a qualquer vertente da torcida, ser organizada ou não. O Santos já é uma SAF de fundo de quintal. E que mais, não sendo inclusive, continuando como uma instituição sem fins lucrativos, não coloca isso aqui, ó, de ninguém na reta. Não coloca, porque o que acontece? Se os caras ficarem devendo 1 bi, 2 bi, 3 bi, não vai sair do bolso de ninguém. Ou alguém que dirigiu o Santos e aumentou as dívidas por aí tá preso. O máximo que acontece é ser expulso do quadro de sócios. O máximo. Isso é o suficiente? Na SAF é o dinheiro do mano que tá ali na mesa. O cara vai pensar 2 vezes antes de fazer esse tipo de negócio ruim, antes de ter galo na mesa negociando o técnico. Vai pensar 2 vezes. Então pense bem. Pense bem, torcedor, pessoal da sangue, pessoal da torcida jovem. Não sei se vocês são contra, eu ouvi dizer. Vi pessoas dizendo que a torcida jovem seria contra a SAF. Eu não tenho essa informação. Foi um passarinho me contou. Se isso é verdade, peço que repensem. Vocês são muito inteligentes. Muito inteligentes. Que eu conheço. Já fui. Hoje eu não sei quem está no mais alto comando, etc e tal, mas assim, ali falta de inteligência não é. Então assim, pensem bem. Pensem bem, porque olha, do jeito que o Santos está, o Santos vai se afundar completamente. Eu estou completamente desesperado com o andar da carruagem e o que pode ser do Santos em 2025. Comentem aí o que vocês acharam e, claro, importante, deixa o like nesse vídeo para compartilhar ele para mais pessoas e compartilhe com seus amigos. A gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima.